Fala pessoal do canal, estamos de volta mais uma vez. É necessário frequentar uma igreja, um templo? É necessário ser membro de uma instituição religiosa? A gente vai falar sobre o tema desigrejados hoje. Então vem comigo, bora falar sobre isso que está muito interessante. Para que a gente comece a falar sobre o tema desigrejados, é necessário a gente entender quais grupos são chamados de desigrejados no nosso contexto atualmente. Eu quero separar apenas dois grupos que se denominam ou são denominados por desigrejados no contexto atual. O primeiro grupo é aquele tipo de pessoa que já foi membro de uma instituição religiosa, já participou de uma igreja tanto de forma direta ou até indireta, foi um membro de uma dessas instituições e por algum motivo, alguma razão, essa pessoa se decepcionou, se frustrou com alguma situação e essa pessoa até cumpre as suas disciplinas espirituais. Por exemplo, escuta uma mensagem, recebe uma palavra através da internet, essa pessoa ora, jejua, ela faz a leitura da Bíblia, estuda a Bíblia de forma até profunda, mas quando o assunto se trata em vincular e ter uma prestação de contas com uma instituição, ser membro de uma igreja, essa pessoa não quer esse tipo de compromisso. E o segundo grupo, e esse sim um grupo mais problemático, é um movimento que se autodenomina desigrejado e usa essa autodenominação de desigrejados como um ponto positivo, por entender que a instituição igreja não é algo necessário para a vida espiritual deles e nem para a sociedade. E esse grupo, ele ataca de forma até veemente a instituição igreja com argumentos poderosos. Mas no nosso vídeo hoje, o que eu quero dizer para você e sobre o que eu quero tratar com você partindo desses dois grupos, porque eu creio que esses argumentos são válidos para esses dois grupos e para esses dois tipos de pensamento. O maior argumento que um desigrejado vai usar é um argumento onde ele vai dizer: a igreja sou eu. Olha, é muito bom que a gente já esclareça aqui que em momento algum a Bíblia diz que você, que a gente é igreja no singular. Todas as vezes que a Bíblia vai falar a respeito do que é ser igreja, de quem é igreja, a Bíblia trata disso no plural. A Bíblia, em várias e cansativas aplicações, vai dizer que nós temos que amar uns aos outros. Além do mais, por exemplo, a Bíblia vai nos estimular a comunhão com os irmãos. Mas o que deixa muito provado biblicamente que nós não somos igreja no singular é quando o apóstolo Paulo, por exemplo, vai fazer uma alegoria do que é igreja e ele vai falar que a igreja é um corpo. E o apóstolo Paulo vai deixar muito claro que uma mão sozinha não consegue fazer um corpo funcionar, que um pescoço sozinho não consegue fazer um corpo e um todo funcionar. Eu acho que fica mais do que claro essa ilustração de Paulo de que para que a gente possa ser de fato igreja, nós temos que ser uma igreja no plural. Lembrando que ser igreja não é templo. Ser igreja não tem a ver com um templo. Ser igreja tem a ver com um ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé em Jesus Cristo. O templo, ele é apenas uma construção que abriga esse ajuntamento de pessoas que estão professando essa mesma fé. Portanto, a gente pode concluir que pode existir uma igreja sim, sem um templo. Você pode ser igreja sem um templo, mas você não pode de forma alguma ser igreja sozinho. Por mais que você queira ser igreja sem um templo, é necessário que você se reúna de forma considerável, de forma constante, com um grupo de irmãos para professar essa fé em Cristo Jesus. Outro argumento que esse tipo de pessoa que se denomina desigrejado vai usar é o argumento: olha, para falar com Deus eu tenho que simplesmente entrar no meu quarto e falar com Ele no secreto. Isso é bíblico? Bíblico.
Jesus nos instruiu para que a gente possa aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a gente tenha um relacionamento com Ele no individual, no nosso quarto. No entanto, apesar dessa revelação ser bíblica e de ser extremamente útil para nós, um cristão que zela apenas por esse tipo de relacionamento com Deus de forma individual, ele vai ter uma revelação incompleta do que de fato é o Evangelho. Porque o Evangelho sempre trata de mim, de nós. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele disse: quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Então, o Pai não é apenas meu, o Pai não é apenas seu, o Pai é nosso. Então, a comunhão faz de nós igreja e ela é um ato essencial para que a gente entenda de fato o que é ser igreja. E o que me faz ser igreja? Eu quero pontuar, fazer alguns pontos aqui para te mostrar de forma bem prática o que faz de você igreja, quais práticas você deve ter para ter certeza de que você é igreja. Ou se você não está sendo essa igreja, que você possa analisar e começar a ter essas práticas de forma constante na sua vida para ser de fato igreja. Primeira coisa, você deve ter uma autoridade eclesiástica. Você deve ser pastoreado, você deve ser disciplinado, você deve ser aconselhado, você deve ser orientado de acordo com os preceitos bíblicos. Se você é igreja, você deve ser liderado, você deve ser corrigido, você deve se colocar à disposição para que esse tipo de autoridade influencie a sua vida de forma positiva, mesmo que essa positividade não seja aquilo que de fato você quer ouvir. Segunda coisa, para sermos igreja, temos que passar pela ordenação de batismo. Você tem que viver um ambiente onde o batismo é disponível para você. Terceira coisa, você tem que viver em um ambiente onde a ceia, que significa a comunhão daqueles que professam essa fé, é algo presente na sua vida. Quarta coisa, você deve ter prestação de contas. Você deve prestar contas quando você é igreja aos seus líderes, você deve prestar contas aos seus irmãos, isso usando o melhor sentido da palavra de prestar contas. Você deve ter um compromisso com a sua igreja, um compromisso com os seus líderes, um compromisso com os seus irmãos. Quinto, e esse talvez o mais importante, você deve ter e deve ouvir uma pregação bíblica. Um púlpito doente não tem capacidade alguma de gerar uma igreja saudável. Então a pregação bíblica é um fator que faz de você igreja. E por último, para terminar, você deve ter a prática constante do evangelismo, para que os dons que você tem possam ser usados dentro da igreja e fora da igreja para edificar esse corpo que professa a mesma fé. Portanto, nós concluímos que é de fundamental importância para aquele que deseja ser igreja ter essa comunhão, se reunir e professar essa mesma fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.